Graça e paz, irmãos. Amém? Seja bem-vindo ao canal Você Já Está Preparado. Eu sou o pastor Igor Neves e hoje estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Temos como tema de hoje amizade, baseado em Provérbios capítulo 13, versículo 20, quando diz o seguinte: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre a aflição. Irmãos, o livro de Provérbios, escrito pelo grande rei Salomão, um homem que pediu a Deus sabedoria, ele dá uma orientação aqui que diz o seguinte: anda com os sábios e serás sábio. Existe um dito popular que fala o seguinte: me diga com quem andas e eu te direi quem és. Bom, esse dito popular, com a mesma coisa que Salomão está nos dizendo aqui, ele traz a seguinte mensagem: você anda com pessoas sábias, você é uma pessoa sábia. Você anda com pessoas tolas, você é uma pessoa tola. Então não vamos usar essa desculpa, esse argumento e mudar ele, como algumas pessoas fazem, dizendo assim: não, eu faço isso para poder ser aceito por um grupo de pessoas. Eu me permito um certo pecado na minha vida para que um grupo de pessoas possa me aceitar e assim eu poder chegar a ela. Não, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: se você anda com sábios, é sábio; se você anda com tolo, você será tolo. É assim que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Está escrito aqui, Provérbios capítulo 13, versículo 20. A nossa lição hoje, ela fala um pouco sobre amizade. Ela nos ensina quem são os nossos amigos verdadeiros, como discernir os amigos verdadeiros, como discernir as pessoas que realmente se aproximam de nós, não com interesses, mas se aproximam de nós para uma verdadeira amizade, para um verdadeiro carinho, para uma verdadeira união, um relacionamento que possa ter entre você e alguém. Bom, a palavra amizade, se você digitar no Google, ela tem a seguinte definição: sentimento de grande afeição, simpatia e apreço entre duas pessoas. Quem é amigo, companheiro ou camarada. A origem da palavra amizade, ela tem uma etimologia que não pode ser determinada com precisão, mas há quem afirme que provém do vocábulo latim amicus, que quer dizer amigo, que por sua vez deriva do termo amore, que quer dizer amar. E nós sabemos que muitas amizades de muitas pessoas, você tem um grande sentimento de afeição, de carinho por essa pessoa. Às vezes você tem um amigo aí de uma amizade de muitos e muitos anos, pessoas que você conhece desde a sua juventude, hoje já quando você é adulto ou quando você é uma pessoa mais velha, você tem ainda amizade com essa pessoa. Então é um relacionamento muito forte, muito poderoso esse relacionamento. É um relacionamento que te enriquece, é um relacionamento que você pode compartilhar várias coisas, você tem assim confiança nessa pessoa. Então a Bíblia, ela nos ensina sobre justamente isso. E a nossa lição, ela traz justamente isso também. Nós sabemos definir, escolher, né? Desculpa, engasguei um pouquinho. Escolher os nossos verdadeiros amigos. Infelizmente hoje, né, nós temos pessoas que acabam às vezes pensando que é amigo de todo mundo e acaba contando todas as coisas para qualquer pessoa, e a vida da pessoa acaba se tornando um livro aberto e todo mundo sabe o que está acontecendo com ela, sabe o que está acontecendo na vida dela, no relacionamento dela, na sua família, dentro de casa, no seu trabalho. A vida dela, sim, ela expõe isso para todo mundo, ainda mais nos dias atuais com as redes sociais. As pessoas fazem qualquer coisa e colocam nas redes sociais. Eu nunca me esqueci de uma vez que eu estava no supermercado e quando você vai chegando no caixa, né? Hoje já não tem tanto, porque quase você não está encontrando mais. Mas há algum tempo atrás, no início das redes sociais, tinha aquelas prateleiras que ficavam no caixa e vendiam lá revistas, vendiam caça-palavras, vendiam várias coisas. E uma vez eu cheguei no supermercado e tinha uma revista lá, uma revista que estava passando a notícia. E essa revista dizia o seguinte, de uma pessoa que morava sozinha em um apartamento com um cachorro e ela tinha não sei quantos amigos nas redes sociais, quantos seguidores nas redes sociais.
Bom, ao mesmo tempo que ela tinha dezenas de pessoas onde nas redes sociais, através da internet, ela compartilhava muita coisa, ao mesmo tempo ela morava sozinha, solitária no seu apartamento, tendo como amizade somente um bicho de estimação. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que a amizade que nós precisamos buscar, a amizade que nós precisamos ter, ela tem que estar além desses limites que são colocados na sociedade, e ela tem que ultrapassar esses limites que a sociedade impõe. Por exemplo, o limite da rede social, o limite do trabalho, o limite da escola, o limite dentro da igreja, que às vezes você só encontra a pessoa na igreja. Não, o cara tem que ser o seu amigo, a pessoa que você vai contar com ela, você vai estar ao lado dela, ela vai ser a sua companheira, o seu camarada, como a gente viu aqui a definição. E o que mais nós precisamos hoje realmente são de pessoas que fazem isso conosco. Vivemos em um mundo extremamente concorrido. Pessoas hoje estão no mercado de trabalho, estão chegando na sociedade e muitos não têm escrúpulos e acabam fazendo o que for necessário para pisar nas outras. Eu nunca me esqueci de quando eu estava no ensino médio e o professor de física contando sobre o filho dele, que também estava estudando para vestibular, e aí o professor perguntou para o filho dele assim: filho, você tem algum amigo com quem você possa estudar aí no seu cursinho? E ele falou assim: pai, aqui é um querendo comer o outro vivo. Aqui ninguém é amigo de ninguém. As pessoas estão me enxergando aqui como concorrentes, como inimigos. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensina a não enxergar pessoas como nossos concorrentes e inimigos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Jesus, quando ele vem para o mundo, ele traz uma mudança, um paradigma completamente diferente do que a sociedade estava acostumada. Jesus, ele traz uma nova visão de amizade, uma nova visão de relacionamento, uma nova visão de amor que o mundo nunca antes tinha experimentado e jamais experimentará novamente. Jesus, quando ele vem ao mundo, ele traz para nós uns ensinos, um ensinamento, ele traz um exemplo, ele traz um testemunho que jamais o mundo viu. E para aquelas pessoas daquela época, tudo aquilo era extremamente novo. Não existia o politicamente correto, não existia um amor pelo próximo, não existiam as pessoas que estavam ali para ajudar outras. Hoje existem muitas pessoas assim, não ao nível de Jesus, obviamente, né? Mas a gente sabe que existem muitas pessoas e organizações que fazem isso. Nós temos grandes ações sociais dentro e fora da igreja evangélica. Não somente a igreja evangélica, mas grupos espíritas, grupos católicos, grupos de algumas outras religiões, até mesmo pessoas, vamos dizer assim, de forma particular que eu digo, de forma autônoma, que tem o costume de realizar obras sociais ou atos sociais ou atos de cooperativismo no meio da sociedade. Então, Jesus, quando ele vem ao mundo, não existia isso. Não existia uma cooperativa de pescadores que pegava pessoas e ensinava ela para dar uma profissão. Não existia ali um grupo de uma escola, de uma organização que pegava jovens e adolescentes que estavam no mundo das drogas e tentava ensinar para eles uma profissão ou dava uma orientação para estudo. Não existia ali um grupo de pessoas ou uma pessoa que se disposava, que se colocava à disposição para que ela pudesse ensinar, por exemplo, a costurar, a tricotar para mulheres que estavam em casa ociosas. Não existia isso. A partir de Jesus, isso foi acontecendo. E a nossa lição, ela traz a primeira coisa sobre influência positiva. Bom, a nossa lição traz aqui a influência de Davi, do rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi tão influente em sua vida que ele pôde encontrar em todo o seu exército 30 homens, e desses 30 homens tinha 4 que
faziam tudo por Davi. Davi era amado por aqueles homens. Davi, quando ele tomava a decisão, vamos enfrentar, ele tinha todo um grupo de pessoas ao lado dele que ele podia enfrentar o exército que fosse. Eles estavam junto com o rei. Eles não tinham medo, eles não recuavam, eles estavam dispostos a ir muito mais além do que podíamos pensar ou imaginar. Fora Davi, muitos outros homens foram grandes influenciadores na história. Tem um livro chamado 1808, escrito por um autor chamado Laurentino Gomes. É um livro muito interessante que conta a história da família real que saiu de Portugal e veio para o Brasil, fugindo da época da guerra lá na Europa. E ele conta a história de Napoleão Bonaparte. E o autor ele fala que só a presença de Napoleão Bonaparte no campo de guerra já incentivava o exército dele de uma maneira tal que o exército de Napoleão podia ser menor contra o exército maior, mas isso para eles não fazia diferença. Tamanha influência que Napoleão Bonaparte tinha sobre o seu exército, que a quantidade de pessoas não importava. As condições contra o exército para os soldados não importavam. O que eles queriam era agradar o seu comandante. Nós temos que pensar assim. Não importa a dificuldade que venha para nós. Nós temos que agradar o nosso comandante, o nosso general. Não tem aquela música, aquele corinho da década de 70 que fala assim, nosso general é Cristo, seguimos os seus passos? Então, nosso general é Cristo, então vamos seguir os passos dele. Jesus ele veio ao mundo e ele escolheu 12 homens para estar junto com eles e influenciar aqueles homens de uma maneira tal que quando ele vira para eles e fala assim, e aí, vocês vão me seguir? E eles perguntam, Senhor, para onde nós vamos? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Em uma outra maneira de falar, Jesus virou para o grupo e falou assim, e aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar chupando dedo aí? Vocês vão ficar parados, sentados, quietos? Ou vocês vão junto comigo? E o que eles falam, Senhor, vamos junto contigo. É o famoso tamo junto hoje, né? Tamo junto, Senhor. O que o Senhor tiver para fazer, nós vamos fazer tudo junto. Onde o Senhor sentar, nós vamos sentar. Onde o Senhor deitar, nós vamos deitar. O que o Senhor comer, nós vamos comer. O que você não comer, também nós vamos ficar sem comer. Então, eram homens que estavam dispostos a ir junto com Jesus Cristo para onde fosse. Irmãos, isso é tremendo. Olha o poder de uma influência. Davi fez isso. Davi, nas decisões como rei, ele influenciou aquele povo de uma maneira tal de que se ele falasse assim, nós vamos enfrentar o pior exército do mundo, dentro da casa deles, com todas as condições contra nós, eu tenho certeza que o povo iria. Se você pegar a trajetória de Davi até chegar rei, Davi era só um jovem, e aí ele derrota um grande soldado. Quer dizer, antes de derrotar o soldado, Davi era um pastor de ovelhas que já encarou leões para resgatar as ovelhas que estavam no pasto, a ovelha que era do seu pai. E aí ele enfrenta um soldado extremamente treinado, extremamente capacitado, e mesmo assim ele confia em Deus de uma maneira que ele sabe que o Golias seria derrotado, não por ele, mas pela fé que ele tinha em Deus. Davi, ele começa a fazer parte mais do exército. Davi cria uma amizade com Jonatas. Davi chega ao cargo de rei. Davi começa a construir a cidade de Jerusalém. Começa lá no que nós chamamos de cidade de Davi. E aí ele vai crescendo, a um ponto que ele se torna um dos maiores reis de Israel. Ele se tornou o segundo rei, né? Segundo rei, e o seu filho sucede ao trono. Tudo bem que Davi pisou na bola como pai, né? Davi fez muita, como diz lá na Bahia, fez muita lambança. Mas isso não menospreza pelos feitos que ele realizou. Tamanha influência que ele teve. Nós temos um compromisso com os nossos filhos, tanto os filhos de sangue quanto os filhos espirituais. Temos um compromisso com a sociedade e temos um compromisso com Deus de influenciarmos pessoas de maneira
positiva. Se você digitar a definição de influenciador, aparece o seguinte: que influencia ou tem uma espécie de influência sobre algo ou alguém. Agente influenciador. O debate contará com a presença de vários influenciadores. Então são pessoas que realmente eles falam e muitos seguem. Olha que coisa tremenda. A pessoa tem uma influência tamanha, uma capacidade assim de tocar nas pessoas tamanha que basta ele falar, muitos acatam, muitos concordam, muitos falam. Eu lembro que quando eu li a biografia do Samuel Klein, que era o ex-proprietário das Casas Bahia, né? Ele já morreu e deixou para os seus filhos, mas ele falou, em uma certa altura do livro, quando ele estava contando, ele conta que ele compra do Augusto Liberato, você lembra do Gugu? Ele conta que ele comprou, se eu não me engano, um barco. Ele queria ter um barco e comprou esse barco. E aí o Gugu fez propaganda para ele durante um tempo de graça assim, né? Com pagamento pelo barco. E aí o Gugu falava lá, não, pode comprar na Casa Bahia, que é o melhor lugar que tem. Diz ele que só do Gugu falar isso, a venda dele explodiu. A venda dele, assim, pessoas iam e falavam assim, não, se o Gugu assina embaixo, eu indico, tem isso. Hoje, se um influenciador digital colocar um stories no Instagram ou no Facebook, ou fazer uma postagem no Facebook, ou fazer um pequeno vídeo em alguma rede social, seja lá qual for, e aí ele citar o nome da sua empresa e for um influenciador de renome, você pode ter certeza que muitas pessoas estarão seguindo a sua página ou estarão comprando na sua empresa por algum motivo. Por quê? Porque alguém disse. É o famoso indicação, né? Mas por quê? Influenciou de uma maneira positiva. Nós temos que influenciar de uma maneira positiva. Já pensou? Duas pessoas estarem conversando e falar de você e falar assim, sabe o fulano? O outro assim, ih, rapaz, mexe com fulano não, porque fulano é ponta de aterro, como diz aqui em Minas, né? Fulano é ponta de aterro. Você quer ser ponta de aterro? Não, você não quer ser ponta de aterro. Você quer que as pessoas digam, fulano, rapaz, conheço fulano, gente fina. Cara, 100%. Você pode fechar os olhos e confiar que é com ele mesmo. Já pensou? Ao mesmo tempo que nós temos pessoas que influenciam de maneira positiva, nós também temos pessoas que podem nos influenciar de maneira negativa. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. O companheiro, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Meu irmão, você pode ser a pessoa mais santa, você pode ser a pessoa mais crente, você pode ser a pessoa com uma intimidade de Deus gigante, enorme, como diria meu filho Arthur, gigantescas. Mas, se você permite que outras pessoas influenciem a sua vida, e são pessoas que são más pessoas, você pode ter certeza que dentro de algum tempo, essa má pessoa, se você não abrir o olho, estará te influenciando para que você também seja uma má pessoa. Só que essa má pessoa não enxerga que ela é uma má pessoa. Ela acha que ela está certa. O pecador, ele nunca admite o pecado dele, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus vai levantar o pecador e falar assim, ô filho, você pecou, pisou na bola, vamos reconciliar? Vamos mudar? Vamos dar uma mudada nessa situação? É isso que a palavra de Deus fala para nós. Quando você influencia uma pessoa de uma maneira negativa, todas as pessoas começam a saber disso
E o que eles vão falar? Não mexe com fulano, não, porque fulano é furado, é fria, não compensa, não vale a pena. Você vai perdendo tudo. Ou melhor, você nem conquista nada. O pouco que você tem, você perde, e o outro, você ainda não conquista nada. Por quê? Porque você é uma má influência. As pessoas não querem ficar perto de você. Jesus, ele tinha uma companhia, um grupo, uma multidão de pessoas que iam junto com ele. Por quê? Porque Jesus era uma boa influência. Jesus realizava milagres. Jesus sarava as pessoas de curas de doenças que naquele tempo jamais seriam curadas e que até mesmo nos dias de hoje talvez muitos também não seriam curadas. Mas Jesus influencia de uma maneira tão grande que quando ele vai aos céus, ele passa para os discípulos o seguinte: ó, eu estou indo, mas a obrigação agora do evangelho é de vocês. Se Jesus não tivesse influenciado aqueles homens a fazer da maneira correta, com certeza eles falariam assim: quem? Eu? Ó, estou fora, tchauzinho. Não, arruma outro aí, essa função não é para mim não. A Bíblia não fala que ninguém fez isso. A Bíblia não fala que uma pessoa pulou fora do grupo de Jesus porque não queria essa responsabilidade. Não. A Bíblia fala que aqueles homens iam cada vez mais crescendo, multiplicando o Evangelho, ganhando almas, e a igreja de Jesus Cristo ia crescendo cada vez mais. Irmãos, influenciar pessoas é a nossa obrigação cristã. E nós só podemos influenciar pessoas para serem bons cristãos se nós estivermos sendo bons cristãos. E outra, você não influencia a pessoa hoje para amanhã ela já mudar. Não, há todo um processo, há toda uma caminhada, há todo um caminho, há todo um espaço para que isso aconteça. Mas que esse espaço ele tem que ser diminuído cada vez mais, a cada dia, pela ação que nós, cristãos, precisamos ter para com o outro. Irmãos, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa cansativa, é uma tarefa dolorosa, mas é uma tarefa que nós precisamos ter e realizar. Nós precisamos ser influenciadores de uma maneira positiva para todas as pessoas. Nossos filhos, nossos irmãos em Cristo, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossa família, tanto a família de casa como a família fora de casa. Por quê? Porque hoje o que todo mundo quer é ser um grande influenciador. Né? Você quer ser um digital influencer, muitos querem, né? Ser um digital influencer, usar a sua imagem para poder ganhar dinheiro e poder viver disso. Mas Jesus, ele usou da imagem dele, e nós precisamos usar da imagem de Jesus, não para nós ganharmos dinheiro, mas para pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo, que há tanto vem sido corrompido dia após dia, ano após ano. Por quê? Porque as pessoas não querem viver a influência verdadeira do cristianismo, mas querem que o cristianismo seja mudado, moldado, de acordo com a necessidade deles e a vontade deles e o querer deles. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Não foi isso que Jesus fez por nós. Jesus nos ensina que nós, como cristãos, precisamos muitas vezes renunciar a muitas coisas para que a vontade dele seja cumprida. E aí eu te pergunto, você está sendo influência positiva ou influência negativa? Você realmente é uma pessoa que as pessoas querem que você seja amigo delas? Você é uma pessoa que mesmo que não está fazendo isso, vai a partir de hoje, de agora, assim que você ouviu essa mensagem, mudar? Se sim, eu quero orar por você agora, nesse momento. Mas antes de orar, eu gostaria de pedir que, se você gostou do conteúdo desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma das notificações, ativa o sininho de notificações, se inscreve e eu aguardo você, ok? Vamos orar agora? Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe a vida dessa pessoa que está vendo e que, em nome de Jesus, ela possa influenciar pessoas de maneira positiva
e pregar o teu evangelho acima de todas as coisas. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te espero no próximo vídeo. E aí, você já está preparado?